obrigado por lembrar. Amém? Queridos, abra sua Bíblia comigo em 1 Timóteo 5:8. 1 Timóteo 5:8. Amém? 1 Timóteo 5:8. Diz assim a palavra: se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria família, este negou a fé e é pior que o descrente. Vamos ler de novo? Se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente os da própria casa, esse negou a fé e é pior que o descrente. Amém? Senhor, nós te louvamos, Senhor, nós te bendizemos. Pai, nós agradecemos ao Senhor pela tua beleza e pela tua santidade. Espírito Santo, tenha liberdade de agir, de ministrar no nosso meio, Senhor. Senhor, prepara a tua igreja a receber a tua palavra. Aqueles que estão aqui nesse espaço, aqueles que estarão ouvindo a essa transmissão, aqueles que estarão assistindo a gravação posterior. Pai, que a porção do teu Espírito Santo seja real com cada um. É o que nós te pedimos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, irmãos? Queridos, talvez eu não pregue hoje, talvez eu mais vou ser um filósofo, talvez. Não que eu vou tirar o Senhor do trono, que é dele, mas eu queria levar a gente a pensar um pouco a vida, a pensar aquilo que Paulo, escreve aqui a Timóteo, e esse lugar de cuidar da casa. Queridos, o Senhor colocou no meu coração, e eu venho de uma série de mensagens no culto de quinta-feira, ministrando sobre o Espírito Santo, sobre essa casa que é a habitação do Espírito Santo. Uma vez que preste muita atenção nas palavras usadas, não é uma afirmação, é algo parecido que eu quero dizer, como que não tenha produzido muito efeito. Eu desconstruí muitas coisas que são religiosas, muitos ensinamentos errados sobre o falar em línguas, sobre a ação do Espírito Santo, sobre ser essa habitação do Espírito Santo, sobre ser essa casa, e parece que não produziu muito efeito. E ali, pensando um pouco a igreja, vendo um pouco as pessoas, também por conversas de gabinete, e eu preciso pensar a respeito da vida de cada um. Sobre como nós estamos, como essa casa. Irmãos, e uma casa suja, ela não tem como receber o Espírito Santo. Uma família desorganizada, ela não tem como receber o Espírito Santo. E eu não quero falar para Moriá, mas eu queria que a gente pensasse um pouco além de Moriá, da igreja. A gente conversa muito entre pastores, a gente participa em reunião de pastores, e a gente vê aonde o Espírito Santo está levando as coisas. E o que Paulo diz aqui a Timóteo é algo muito forte. Olha, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente do da própria casa, negou a fé e é pior que o descrente. Irmãos, é preferível ser um ímpio lá fora
É preferível ser um ímpio lá fora do que aquele que está dentro e não consegue absorver, não consegue receber, não consegue viver aquilo que é do Senhor para nós. E isso é algo muito grave, e isso é algo desafiador, porque a gente precisa pensar isso aqui. Ou seja, é possível eu estar na igreja, é possível eu me dizer que sou crente, mas o Senhor nos considerar pior que o incrédulo. Eu comecei a olhar para mim, comecei a olhar para minha casa, primeiro para mim, sempre primeiro, não porque eu sou o mais importante, mas que se eu não mudo, a minha casa não muda. As coisas começam sempre comigo. As coisas precisam começar em você. E há algo que parece que não gira, não acontece. Evangelho é novidade de vida. Se eu permaneço num lugar e não há uma transformação, não há uma mudança, isso é perigoso. Isso é perigoso. E eu coloquei a pensar, Senhor, o que o Senhor quer ministrar? O que o Senhor quer fazer? Que provavelmente essa vai ser a mesma mensagem de domingo. Provavelmente eu pegue essa palavra de hoje e entre com ela no domingo, sobre fazermos uma fotografia. A igreja de hoje, eu não refiro a Moriá, não refiro, irmãos. Nós somos religiosos e dos ruins. A gente cumpre atos religiosos. Eu vou na igreja uma vez, 2 vezes por semana, legal. Porque isso não é sobre você que está aqui, não é sobre aquele que falta. É sobre um todo, uma caminhada. E quando começamos 2024, eu falei, olha, 2024 é um ano de uma intimidade maior com Deus, para que a gente tenha uma intimidade mais profunda com os irmãos. E eu não sei, nós estamos a 3 meses de terminar o ano. Outubro, novembro e dezembro. É um piscar de olhos. Nós vamos estar começando a falar aqui do culto da virada. Acabou o ano. Como se diz o Henrique Madeirite, quem fez, fez. Quem não fez, não faz mais. Aí eu pergunto, a gente criou uma intimidade com a pessoa do Espírito Santo. Criamos algo novo com Ele. Nós conseguimos entender algo novo. E eu começo a me perguntar como está a nossa casa. A minha casa, eu. A minha casa, a minha família. E quando eu não cuido da minha casa, eu sou o maior incrédulo. Quando eu não cuido da minha casa, eu sou o maior descrente. Quando eu não cuido da minha casa, eu, minha esposa e meus filhos, eu sou o maior incrédulo. Eu sou pior que o descrente. Quer dizer, eu queria provocar a gente. O que é cuidar? Cuidar é entender cada necessidade. Cuidar não é assistir todas as faltas. Cuidar muitas das vezes é estar do lado na falta. Não adianta às vezes ter o remédio, mas não ter a pessoa que nós somos na nossa casa. Às vezes o remédio maior seríamos aquilo que nós estamos construindo com os nossos filhos. Aquilo que nós estamos vivendo. Aquilo que eu recebi sendo praticado, frutífero dentro de casa. A porção minha, o meu aprendizado de ontem, trazendo resultado dentro dessa casa. Trazendo transformação dentro dessa casa.
E eu queria que a gente pensasse sobre essa forma. O que é cuidar? O que é cuidar? Há muitas formas de achar que estamos cuidando e não estamos. Se os nossos filhos estão em casa, alimentados, vestidos, limpos, de banho tomado, não significa que eles estão sendo cuidados. Estou falando de filhos pequenos. Se os nossos filhos maiores têm todo o recurso que precisa, até tem algum direcionamento sobre como crescer, sobre o que fazer, o que não fazer. Mas se não tiver a nossa presença, o nosso exemplo, não é cuidar. Queridos, eu queria brigar um pouco com essa palavra cuidar. Será que a gente cuida mesmo de nós em primeiro lugar? Será que a gente cuida de nós? Será que eu tenho cuidado dessa casa? Ou sou negligente com essa casa? Não pensa só no físico, não. Na estrutura, não. Pensa no corpo, na alma e no espírito. O que nós construímos para nós, que nós fazemos para nós, de que forma que cuidamos? Eu acho que nós estamos muito fora de uma realidade. Negligenciamos aquilo que é o templo do Espírito Santo. E para que o Espírito Santo entre e alcance e faça alguma coisa, eu preciso olhar para dentro de mim. Não é sobre uma estética, não é sobre limpar no sentido de tomar um banho, mas sobre renovar a nossa mente. Uma renovação de mente, para que algo espiritual aconteça. Eu queria que você se perguntasse, o que novo aconteceu na sua vida em 2024? Se a gente não traz reflexões à nossa vida, a gente sempre incorre de chegar ao final do processo e a gente se frustrar. E aquilo que eu tinha planejado como vida não aconteceu. Abra comigo em Marcos 3, Novo Testamento, Marcos 3, versículo 25. Diz assim a palavra, Marcos 3, 25. O que você fez de fé que você mudou esse layout aí, mãe? Pode subir, aí. Marcos, lá em cima no azul lá, ó. Esquerda, aí. Marcos 3, 25. Aí. Amém. Se uma casa estiver dividida contra si mesmo, ou si mesma, tal casa não poderá permanecer de pé. Não, só 25. Eu fiz uma tradução, segundo o Alisson ali, para ficar mais claro, para a gente entender. Queridos, uma casa nossa, ela se divide de várias maneiras. E a vida vai acontecendo de forma muito intensa e muitas coisas vão mudando. Estamos ministrando, eu e a Renata, 3 casais aqui às quartas-feiras. E a gente falando um pouco de nós. E é engraçado como que nós casamos. E eu e ela éramos um. E à medida que a vida vai acontecendo, nós vamos passando por transformações física, mental, espiritual. E seguramente eu não sou mais o Alisson que a Renata casou. E a Renata, eu falo, já falei isso aqui, casou com uma pessoa muito despreparada.
Então esse Alisson tem uma necessidade de crescer. Mas não adianta eu entender que eu cresci. Não adianta agora eu querer dizer para mim mesmo, eu cresci, agora eu sou maior do que ela. Não cabe isso num relacionamento. É sobre nós olharmos uns para os outros. Eu cresci, me nivelei e agora nós crescemos. Nós somos transformados. Nós andamos em novidade de vida. Nós somos uma só carne. Porque não adianta eu vir, crescer e passar. Isso chama jugo desigual. A gente acha que jugo desigual é só quando casamos com uma pessoa de uma religião diferente. Jugo desigual é quando nós construímos pensamentos e a gente continua produzindo algo que é divergente entre a gente. E a gente não mais consegue habitar no mesmo lugar. A gente não mais consegue comunicar da vida, da família, daquilo que nós precisamos. Não adianta eu crescer. É preferível eu parar para continuar um relacionamento. Eu preciso pensar o meu crescimento, mas eu sou chamado a ser uma só carne. E nós temos hoje várias condições adversas. Quando você conversa com uma pessoa e você fala para ela assim, qual a sua experiência com o Espírito Santo? Eu não sei como eu coloco isso. E aí você começa a olhar para a vida dela. Aonde foi roubada o crescimento, a experiência? Eu estou pegando um caso de gabinete em respeito à pessoa, não estou falando quem, e é para a gente pensar, queridos. Como que as coisas são construídas? É porque o meu esposo me defraudou. Ele parecia mais espiritual do que eu, e compensa que não, eu vi que não tinha um amor genuíno da parte dele. Eu via ele se movimentando espiritualmente, mas não operava em amor comigo. Não, foi o meu pai. O meu pai era uma pessoa super crente, mas subjugava toda a família e nos adoeceu. Então eu perdi aquele modelo de ser alguém cheio do Espírito Santo. Famílias que as pessoas não conseguem crescer ou não querem uma mudança, porque acham que de repente o modelo a ser experimentado é algo que poderá levar ela a um lugar parecido com alguém que ela não gosta, ou com alguém que não seja um bom exemplo para ela. Querido, um lar dividido, ele se desorganiza, ele se desestrutura. E a gente precisa pensar sobre essa casa, sobre a nossa casa família, e sobre a casa igreja, porque a igreja é formada de famílias. Então, quando famílias estão desorganizadas, desestruturadas, a gente não consegue experimentar algo maior. Michael, Antigo Testamento, Jeremias 22, 13. Jeremias 22, 13. Ai daquele que edifica sua casa com injustiça. Queridos, eu quero pensar essa injustiça. Ai daquele que furta
o direito dos filhos, da esposa, do esposo, de crescer, de experimentar algo maior em Deus. Ai daquele que pode produzir na nossa casa um amor e furta o direito. Ai daqueles que edificam a sua casa com injustiça e aos seus aposentos, contrariando o direito, que faz o seu próximo trabalhar de graça sem lhe pagar o salário. Queridos, a gente precisa pensar como que se constrói uma casa com um centro de justiça. Como que se constrói essa casa? Moriá. Todos têm liberdade de chegar a ministérios. Todos são importantes. Pode ser que nem todos se qualifiquem aquilo que tem no seu coração. Ah, eu quero cantar. Querido, eu acho que você devia tocar, porque cantar não tem dom. Você não consegue cantar. Ou primeiro, se esmere, busque uma escola, mas não é furtado o direito da pessoa acessar. Eu estou tentando construir um exemplo. Queridos, nós precisamos pensar sobre esse lugar da justiça, sobre onde todos têm acesso, todos são importantes, todos são iguais, todos fazem parte. E isso precisa ser assim numa família. Uma casa precisa ter um centro de justiça. A gente até sabe que tem filhos diferenciados, mas o pedaço de carne é igual para todos. A palavra liberada de motivação, de crescimento, de direção, de disciplina é igual para todos. O nosso Deus não faz acepção de pessoas. Então, ai de nós se nós construímos uma casa com preferências, roubando o direito do outro, aquilo que é justo para ele, aquilo que é direito dele. A gente precisa pensar esse lugar. É preciso dar ao outro o direito de usufruir. Essa versão vai trazer salário, mas é sobre a paga, sobre a recompensa, o favor de. Como nós precisamos crescer. Queridos, uma casa dividida, uma casa sem um centro de justiça, sem um senso de justiça, ela se desmorona. Michael, Novo Testamento, Mateus 7, 24. Eu gosto muito desse texto, antes de eu fazer a leitura. Esse texto, ele é o final do Sermão do Monte. Ele é o final, eu uso ele muito. Veja que Jesus subiu ali ao monte, e ensinou Mateus 5, 6 e 7. Quando ele está terminando o Sermão do Monte, ele faz uma aplicação do todo. Quando Jesus fala sobre esses dois fundamentos, ele está falando assim, olha, entendam bem, tudo o que eu falei, Mateus 5, 6 e 7, é algo poderoso, é algo fundamental para a nossa vida, para a nossa caminhada. E ele vai dizer, todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras, quais palavras? Aquilo que ele acabou de falar no Sermão do Monte. Todo, pois, aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a casa sobre a rocha. 25. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa ou contra aquela família.
e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. 26. E todo, pois, aquele que ouve o sermão do monte e não pratica, será comparado a um homem insensato. Um homem que não é sábio, que construiu a casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa ou contra aquela família, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Até aí. Quer dizer, esse texto ele é algo espetacular e ele está sendo objetivo para falar de uma casa, para falar de uma estrutura familiar. Hoje nós sabemos que a família e a igreja são duas instituições divinas. Duas instituições divinas. E se o inimigo atinge a família, ele atingiu a igreja. E muito provável, quando atinge a igreja, as famílias também sofrem. A gente precisa entender. No texto ali, são coisas que acontecem que virão contra a nossa casa. Vem desemprego, vem ventos fortes, ou informações, notícias, coisas que tentam nos desestruturar, coisas do nosso dia a dia, desemprego, enfermidade, tantas coisas que vêm contra a nossa casa. Mas uma casa ali, ela se desmorona e a outra não. E o que é que garante uma casa permanecer de pé? E o que é que garante uma casa não mais se fortalecer? Queridos, uma casa dividida, ela não subsiste. Ali é como uma repetição desse texto. Queridos, eu como indivíduo, eu não sou dessa terra. Eu sou um morador em terra estranha. Nós sabemos pela palavra que eu sou como um embaixador que veio de uma outra nação, de um outro povo, habitar aqui. A gente às vezes não consegue entender o que é uma embaixada americana no Brasil. A lei do Brasil não vale dentro de uma embaixada americana. Porque aquele território dentro da embaixada vale a lei americana. Uma embaixada brasileira nos Estados Unidos, lá dentro não vale a lei americana, vale a lei brasileira. Porque é como uma parte de um território de outra nação. Por isso todo lugar que pisar a planta do vosso pé eu vos tenho dado. Quando eu estou, tudo muda. Eu não estou sobre a lei daquele lugar, mas sobre a lei do céu. Sobre o amor de Deus. Então, quando eu não sou terráqueo, terreno, eu sou um cidadão do céu, eu só estou aqui de passagem. E eu entendo que eu não consigo estar aqui desvinculado de alguém que me comissionou, que é Cristo. Mas se eu me romper, se eu me desligar, eu vou entrar num jugo desigual. Eu não mais tenho aquela cobertura. Eu não mais tenho autoridade de estar. Quer dizer, isso é muito sério. Quando o país começa em guerra e fala assim, fulano, o país está em guerra e a gente não tem mais um acordo com esse governo, venha para cá imediatamente. Se você não vier, o risco é seu. Você tem 24 horas para sair daí e vir para cá. Porque nós não temos mais um acordo de paz com essa nação. Queridos, e quando eu não estou mais ligado a Cristo, é como um jugo desigual. Ou seja, eu estou agora separado, rompido de uma bênção, de um favor. E um lar dividido, uma casa dividida não subsiste. Mas eu quero voltar naquele texto. Por que uma família
permanece estruturada e a outra não. Pastor, mas o senhor não tem noção. Lá em casa a gente reza todo dia, a gente lê a Bíblia todo dia. Não, pastor, nós não rezamos, não, a gente ora mesmo. A gente ora todo dia. Tá bom. Legal. Qual é o ensinamento daquele texto? É sobre ser. Volta lá, Maico, no 24. Todo aquele, pois, que ouve e pratica. Ali não está falando que se eu tenho uma vida de oração. Ali não está falando se eu tenho um modelo de relacionamento com Deus que as pessoas admiram. Ali está falando de algo prático. Aquele que ouve tudo aquilo que eu ensinei no Sermão do Monte e pratica, é algo poderoso. Muita gente ouve, muita gente até ora muita coisa, coloca muita coisa diante de Deus, mas não pratica. Não pratica o amor. Não pratica aquilo que é de Deus. Não pratica aquilo que é do Senhor. Não dá ao outro aquilo que é devido. Não dá ao outro, seja em casa, na igreja, a condição do perdão, a condição da transformação. Não é sobre estar sobre a rocha Jesus e não estar sobre a rocha Jesus. Porque estar sobre a rocha não te garante nada. Aquilo ali é só um conto, é como se fosse uma parábola, mostrando um lugar estruturado de permanecer sobre, mas esse lugar estruturado é uma vida de prática do Evangelho, de prática do amor, de prática da construção, do respeito, do perdão, do dar-se, de viver primeiro o reino e não a minha justiça, as minhas vontades. Esse lar, ele é facilmente destruído quando eu não ouço, eu não entendo e eu não pratico. Quantas pessoas estão cheias de conhecer, conhecem o texto, mas não conhecem a pessoa do texto. Conhece a palavra, mas não conhece o verbo vivo que desceu do céu. Não relaciona com o verbo vivo. Irmãos, Deus falou com você hoje. O que Ele falou? Como que nós relacionamos? Como que você hoje foi instrumento de Deus? Como que você hoje praticou a palavra, o amor do Senhor, o perdão do Senhor, a sua renúncia? Negou o seu eu e serviu ao Senhor, serviu ao próximo, amou o próximo. Uma casa precisa ser edificada com justiça. Uma casa que subsiste, ela é prática. Eu preciso andar em novidade de vida, a família precisa andar em novidade de vida. Nossa casa precisa de mudança. Irmãos, eu confesso para vocês que eu falei assim: Senhor, por que o Senhor permitiu eu ensinar tanto do Espírito Santo, para depois parecer que eu voltei tudo, parecendo que nada fez efeito, parecendo que eu não ouvi, parecendo que eu não tinha entendido, ou que era uma vontade minha. E aí Deus fala assim para mim: eu precisava tratar você primeiro, Alisson. Agora eu pergunto para você e para mim: será que a gente como igreja, cada um de nós que está aqui, que está assistindo essa gravação em casa, que estão online, que estarão assistindo, será que faz sentido uma transformação pessoal e um crescimento no Espírito Santo? Será que não faz sentido enchei-vos do Espírito Santo e jamais satisfarei a vontade da carne?
Que se nós realmente nos enchermos do Espírito Santo, a gente consegue viver uma vida no Espírito. A gente se agonia tanto, sofre tanto. Por quê? Porque esquecemos que só estamos aqui como passagem, como um embaixador. Nós não somos daqui, nós não vamos ficar aqui. Aqui é só um processo. Nós não vamos suportar as adversidades deste lugar, a não ser que sejamos praticantes da palavra. E praticar a palavra é cuidar, amar, se doar, servir, ser, dar-se ao outro. Queridos, nós precisamos pensar este lugar de ser na vida do outro. Quem nós estamos edificando. Queridos, eu como um profissional, seja do mais secular, as pessoas que chegam a mim, elas levam partes de Cristo, fragmentos de Cristo, ou não levam nada. Ou não levam nada. É como se eu vou num mecânico e eu só tenho o conserto do meu carro. Não há graça nenhuma naquele lugar. Irmãos, uma pessoa quando ela chega perto de mim, ela precisa falar assim, há algo diferente aqui nesse lugar com você. Irmãos, prestem muita atenção que isso aqui é muito sério. Quando eu estava na Argentina, e o Brasil estava em época de eleição, época do primeiro turno, eu orava na Argentina. Senhor, abençoa o meu Brasil. Senhor, abençoa as eleições. Mas, irmãos, é só você vivendo, porque explicando não dá. E aí eu descobri que a embaixada brasileira era pertinho onde eu estava. Tem uma embaixada em Córdoba. E eu fui lá. E eu cheguei lá e fui orar de lá. Parece que o céu abriu. Parece que eu fui transportado para cá. Eu cheguei, estava fechado, porque já era pós 5 horas. E eu cheguei, entrei no limiar da porta, entrei dentro do marco, aqueles marcos grandão, aqueles trem de construção grande. Então eu fiquei naquele vão da porta. E eu comecei a orar, Senhor, Senhor, Senhor. Que diferença. Irmãos, a gente precisa entender o mundo espiritual. É diferente orar em casa e orar fora de casa. Quanto às vezes oram para casa, mas não oram em casa com a família. É preciso de uma mesa em casa. É preciso colocar uma Bíblia na mesa em casa. Orarmos junto. Falarmos da palavra e do amor do Senhor. Que nós temos sofrido muito ataques. Tropeçamos em muitas coisas do que nós conhecemos. O projeto de Deus é algo muito diferente. Michael, Mateus ainda, capítulo 19, verso 3. Mateus 19, 3. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus e, testando-o, perguntaram: é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Verso 4. Jesus respondeu: vocês não leram que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? Está lá em Gênesis, né? E que disse: por isso o homem deixará seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Pode parar aí, mãe. Irmãos, é impressionante. Será que a Bíblia foi escrita ontem?
Ou aquilo ali tem mais de 2000 anos que foi escrito? Como que a gente consegue pensar nossos filhos casar e morar na casa junto com a gente? Não vai funcionar. São quebras de valores e princípios. Quando nós não rompemos com os nossos filhos, a gente está furtando o crescimento deles. Quando nós superprotegemos, nós estamos estragando os nossos filhos. Gente, deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. Pai, mãe, eu estou pensando em casar. Irmãos, põe isso aí lá na Bíblia, põe isso lá na mesa. Vem cá, filho. Presta atenção. Você entendeu o que você está querendo fazer? A partir de hoje, você é responsável pela sua mulher. Eu não tenho compromisso com você. Toca a sua vida, negão. Se vira. Filha, você está entendendo com quem que você vai casar? A partir de hoje, papai não tem mais proteção para você, é sobre a oração do seu marido. Você vai andar com ele, você vai se sujeitar, vai com Deus, papai abençoa, mas a mamãe. Porque a gente não é bíblico. Olha o que está dizendo na palavra dos dois fundamentos lá do Sermão do Monte. Ouvir e praticar. A gente não pratica e a gente tropeça. A gente traz o problema para nós. E a gente adoece junto. É para deixar. Se unirá a sua mulher e se tornando os dois uma só carne. Queridos, ontem nós falávamos aqui no nosso curso do Aliança sobre o despir-se, sobre a transparência. Quando Deus cria o homem, estava lá Adão e Eva no jardim. Eles não encobriam a sua vergonha, porque Deus estava presente. Eles estavam lá, e era normal Deus estar lá, e eles estarem na condição de nus. Esse é o padrão que Deus criou. Deus cria o homem. Eu vou brincar um pouco. Irmãos, Deus tem prazer de estar lá no quarto, no conjugal. Meu filho, você é bom de cama mesmo, hein? Você namora com força, hein? Que bonito você, como você trata a sua esposa, a respeita, como vocês correspondem àquilo que eu fiz para vocês. Parabéns, casal. Será que a gente, olha o contexto religioso, nós conhecemos religiões que nem orar pelado pode. Dormir pelado, vai que Jesus volta. Você não vai subir. Irmãos, nós somos criados nu. Irmãos, sobre a condição natural de sermos na presença de Deus. Irmãos, nós desvestimos um centro de justiça com Deus, ao término de um relacionamento conjugal, de sermos um, poder orarmos e falar assim: Senhor, muito obrigado por isso tão profundo e gostoso que o Senhor preparou para mim e para minha esposa. Irmãos, a gente está tão distante de uma realidade de Deus. A gente parece que está igual a Adão e Eva, ainda escondendo. O Senhor está chamando e a gente está escondendo com vergonha de Deus. E é sobre inteireza de coração, sobre inteireza de ter a mulher amada do lado, a família, e andarmos quem nós somos, seja lá fora ou aqui dentro, de cabeça erguida, com retidão. Queridos, que lugar que nós estamos habitando? Palavra dura. Aquele que não consegue construir a sua casa, que não vive os valores, é pior que o descrente. A igreja, a religião, cai numa vala comum do mundo. Às vezes é muito pior eu falar assim: eu sou pastor, e fecha a porta. Pastor é caloteiro. Irmãos, isso é muito sério, aquilo que nós somos. Qual é o projeto de Deus? Verso 6. De modo que já
não são mais dois, porém um só. Quer dizer, eu preciso pensar sobre essa maturidade, o crescimento, sobre ser um, sobre manter a vida. 10 anos de casado, 20 anos de casado, 30 anos de casado, 50 anos de casado. Irmãos, nós precisamos pensar o lugar que nós habitamos. E eu e você somos responsáveis por não se aperceber a distância que estamos uns dos outros. O que nós estamos construindo? O projeto de Deus é um só. Um só. Um só. Não tem jeito de romper isso. Porém, uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Irmãos, o que é isso aqui? A Bíblia não fala desse cara aqui. Isso aqui não é bíblico. Isso aqui não tem nada a ver com a Bíblia. Isso não tem nada a ver com a religião. Isso não tem nada a ver com a palavra de Deus. O que é o casamento? É uma vida a dois comum, onde se tornam uma só carne, quando um se entrega ao outro, quando um se envolve ao outro, se conecta no outro. Tem nada a ver de vir aqui à frente e receber a bênção de Deus. Não tem nada na Bíblia que me leva. Casamento tem que ter 12 padrinhos, ou 5 padrinhos. A esposa entra depois, primeiro entra o esposo, a esposa para no meio, o noivo recebe. Isso não tem nada a ver com a Bíblia. Tem nada a ver com Deus isso. Casamento é pegar uma pessoa e amá-la. Realmente fazer da mulher, mulher, e a mulher fazer o homem, homem. É sobre ser um. Nada diferente disso. O que passar disso não é bíblico. Pastor, você ouviu? Fulano está sem aliança na igreja. Deve ter perdido, né? Qual o problema? O que é aliança? Aliança é a palavra que eu liberei para minha esposa, de amá-la, de cuidá-la, de protegê-la, de ser provisão para ela, ser segurança para ela. Isso é uma aliança. Os fariseus perguntaram, então por que Moisés ordenou por uma carta de divórcio repudiar? Eu não quero entrar nesse tema de divórcio. Vai no 8. Jesus respondeu, né? Claro que o versículo 7 estava falando o quê? Desse romper. Por que as pessoas se perdem? Por que elas se separam? Por que famílias se perdem? A resposta o próprio Jesus nos dá. Jesus respondeu, foi por causa da dureza do coração. Dureza do coração. Nós perdemos a nossa família por dureza do nosso coração. A gente não mais consegue coabitar. A gente constrói mundos diferentes. Não há lugar para o amor, não há lugar para o perdão. E isso é grave. E isso é perigoso. Eu queria ler essa parte. Irmãos, eu queria que a gente pensasse. Eu gosto quando você ouve a palavra e permite que o Espírito Santo ministre no seu coração. Conforme está a nossa casa, conforme está a nossa vida. Não é eu fazendo juízo,
mas aquilo que nós estamos. Como está a minha vida, como está o casamento dos filhos, como anda, onde que a gente tem se desviado, onde que a gente perde o centro, ou que forma que a nossa vida continua fazendo sentido e que a gente pode falar assim, Deus se agrada. Irmãos, essa palavra é para algo, lembre-se bem, é como um passo atrás, para que a gente entenda um nivelamento de uma vida comum, de uma casa onde tudo flui, onde há amor, para que o Espírito Santo possa operar. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu queria que nós fechássemos os nossos olhos. Senhor, nós te louvamos, Senhor. Senhor, nós te bendizemos. Pai, nós agradecemos ao Senhor pela tua beleza e pela tua santidade. Pai, obrigado porque o Senhor é Deus, o Senhor é sobre todos, o Senhor é maravilhoso. Pai, o que seria de nós se não fosse a tua presença? Senhor, o que seria de nós se o Senhor não nos trouxesse direção, condução? Pai, eu agradeço ao Senhor por ouvi-lo. Pai, eu agradeço ao Senhor por direcioná-lo. Pai, como o Senhor ministrou no meu coração, Senhor, eu quero ser cheio do teu Espírito Santo. Pai, eu entendi que algumas coisas eram para mim, mas também entendo, Senhor, aquilo que a tua igreja não se movimentou a receber. Pai, que nós possamos construir e falar de família nos próximos dias. Pai, que nós possamos falar dessa casa, habitação do teu Espírito Santo. Pai, nos permita, Senhor, a restaurar. Nos permita, Senhor, a produzir coisas novas no seio familiar. Pai, porque Evangelho é novidade de vida. Pai, porque Evangelho é coisas novas acontecendo. Pai, porque Evangelho é transformação. Pai, porque Evangelho é graça. Pai, nós sabemos que aqueles que estão no Espírito, Senhor, têm maior entendimento, têm maior, ó Deus, Pai, se achega melhor a tua presença. A tua palavra fala que aquele que ora em espírito ou em línguas ora bem. Senhor, nós não nos queremos movimentar nos nossos conhecimentos, nós queremos orar e fluir no teu Espírito Santo. Pai, eu venho pedir que o Senhor venha restaurar casas, Senhor, nos próximos dias. Pai, que o Senhor venha restaurar a família, Senhor, nos próximos dias. Pai, que o Senhor venha restaurar casamentos nos próximos dias. Pai, que o Senhor venha renovar alianças nos próximos dias. Que o Senhor venha edificar casas que estão a ponto de desmoronar. Pai, que o Senhor venha, Deus, sobre esse lugar, sobre essa casa, operando de maneira sobrenatural. É o que nós te pedimos, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.